Chegamos à entrada escondida do grande templo quando os últimos raios de sol avermelharam o horizonte na região de Tebas e as primeiras estrelas com brilho incerto brotavam no zénite. O astro do dia encontrava-se próximo dos 26 graus de Aquário e esta coincidência impressionava-me, porque nasci sobre o seu influxo. Que leis misteriosas tinham feito coincidir o meu aniversário com o princípio da viagem iniciática? Eu tinha entrado no caminho das provas, mas quais seriam essas provas? Para mim, era um mistério muito atraente que o meu companheiro e mestre não quisera esclarecer-me. No entanto, descíamos na encosta entre as areias ardentes. Os meus pés afundavam-se até ao tornozelo e não raramente perdíamos o equilíbrio. Finalmente, chegamos à frente de um pórtico cuja arquitrave estava escrito em hieroglifo preto sobre uma pedra de branquíssimo mármore. Qualquer um percorrerá esta via sozinho, sem olhar para trás. Será purificado pelo fogo, pela água e pelo ar. E se conseguir vencer o terror da morte, sairá do coração da terra para rever a luz, chegando assim ao direito de preparar a sua alma para a revelação dos mistérios da grande deusa Ísis. À sua entrada, um guardião, acima de cerca de 50 anos, vestido de uma túnica de linho branquíssimo, carregava numa mão uma lâmpada a óleo e na outra o sinal simbólico da chave de Ísis, emblema da vida. Ele curvou-se à nossa chegada e disse-me que há muitos anos esperava a minha decisão. Depois, com um significativo gesto de convite, fez-nos entrar no corredor que se perdia numa íngreme encosta subterrânea. Encontramo-nos de repente diante de uma porta de chumbo que se escancarou na nossa passagem para fechar-se com um barulho assustador atrás das minhas costas. O meu primeiro instinto foi virar-me para trás, mas, em tom austro, o guardião disse-me: lembra-te que por nenhum motivo tu deves olhar para trás, sob pena do fracasso da tua iniciação. Prosseguimos no subterrâneo assustador e bem 7 portas de metal abriram-se e fecharam-se estrondosamente nas minhas costas. A primeira era de chumbo, a segunda de estanho, a terceira de aço, a quarta de ouro puro, a quinta de cobre, a sexta de mercúrio líquido parado pelas paredes de cristal, a sétima e última de prata. Terminada esta primeira entrada, alguns servidores conduziram-me abaixo das arcadas de um pátio construído sempre no subsolo, cujos enormes pilares em forma de lótus colossal suportavam tenazes a arca solar, o templo de Osíris. A um certo ponto aproximou-se de mim o hierofante, com feições majestosas e com um rosto tranquilo, cujos olhos negros misteriosos e impenetráveis pareciam remexer no mais íntimo do meu ser. Senti que diante dele eu nada podia esconder. Então fez-me algumas perguntas das quais vagamente entendi a importância, ou seja, acerca da cidade, do ano, do mês, da data e instante exato em que nasci, nas cidades em que vivi, notícias acerca da minha família, da minha profissão, do templo que me havia instruído. A partir deste exame sintético e penetrante, compreendi que dependia a admissão ou não ao templo, e se, pelas minhas palavras, me fosse demonstrado indigno dos mistérios, o sacerdote, com um gesto irrevogável e silencioso, ter-me-ia convidado a sair e aconselhado a estudar ainda muito mais. Ao invés disso, o meu falar e o desejo de verdade iluminaram aquele rosto austro e enigmático, que me convidou a segui-lo, atravessando antes as arcadas e pátios internos e depois um acesso cortado na rocha a céu aberto, adornado com esfinges e estrelas.
alcançava-se por um minúsculo templo como entrada para as criptas subterrâneas das quais falarei mais à frente. A porta era mascarada por uma grande estátua em tamanho natural da deusa Ísis, que estava sentada com um livro fechado sobre os joelhos em atitude de recolhimento e meditação. O seu rosto estava coberto por um véu e embaixo da estátua lia-se em caracteres hieroglíficos: "Nenhum mortal levantou o meu véu." O sacerdote de Osíris, quando chegamos perante esta estátua, disse-me com voz calorosa e austera: "Filho meu, esta é a porta de entrada para o santuário oculto, e essas duas colunas representam a vermelha, a ascensão do espírito em direção à luz de Osíris; a coluna negra, por sua vez, a sua escravidão na matéria, cuja queda pode chegar até à aniquilação. Há alguns anos atrás, em Tebas, tu estavas em direção à encosta que leva à escravidão do espírito. Hoje, por sua vez, estás no caminho da libertação e da ressurreição espiritual. Se enfrentas a nossa ciência e a nossa doutrina, a tua vida corre um grave risco. Lembra-te, filho, que morte ou loucura encontram os débeis e os maus. Somente o homem forte e o homem bom poderão encontrar-vos vida e imortalidade." O tom da sua voz tornou-se ainda mais sério pela estrutura arquitetónica do sítio e um tremor nervoso dava-me uma sensação de mal-estar. Em seguida acrescentou: "Lembra-te, ó Seti, tu vais de encontro a um abismo que dá vida e luz apenas aos intrépidos, aos espiritualmente maduros e, muitos, imprudentes, entrando por essa porta não atingiram a meta e pereceram. Tu ainda estás a tempo de desistir da prova se não tiveres coragem suficiente, e que saibas que uma vez que essa porta estiver fechada atrás de ti, tu deverás ou prosseguir ou morrer." "As vossas palavras," eu disse, "não me assustam, nem me fazem desistir da empresa iniciática. Quero me tornar como Osíris, eu quero identificar-me com Ísis, eu quero ser Amon-Ra. Avaliei tudo o que me poderia acontecer, renunciei à minha mulher, à minha arte, às honras públicas só para realizar a libertação terrena e a imortalidade do espírito, e, portanto, quero enfrentar os perigos do santuário oculto." Nesse ponto, o sacerdote, mostrando sinais de admiração pelos meus firmes propósitos, reconduziu-me na corte exterior, confiando-me e recomendando-me aos servos do templo. Com estes, passei uma semana. Eles me constrangeram os trabalhos mais humildes, a fazer as abluções, a ouvir os hinos e a ficar silencioso. Compreendi, naturalmente, que tudo aquilo era o prelúdio das provas e submeti-me voluntariamente a esses trabalhos. Finalmente chegou a noite das provas iniciáticas e teria pago, quem sabe o quê, para saber o que teria visto e experimentado neste misterioso santuário oculto. Ninguém tinha sabido e quis dizer-me nada, e, portanto, não conhecia a extensão dos perigos e o grau de coragem que eu deveria ter-me feito. Hoje ficamos por aqui, continuamos então na próxima sessão.